as pessoas estão assim, na verdade, sem paciência. E se está sem paciência, está sem o Espírito, porque um dos gomos do fruto do Espírito é paciência, longanimidade. Essa palavra longanimidade é só separar longo ânimo. Quem que tem um longo ânimo? Quem é paciente. Amém? Paulo escreveu em Romanos 15 assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Nós somos fortes em quem? Em Cristo. Fortes. Aleluia. Você pode se sentar. Aleluia. Que bênção. Glória a Deus. Que unção nesse lugar. Que glória que invadiu esse templo. E eu tenho certeza que ainda Deus, Ele preparou algo para nós nessa manhã, por meio da sua palavra. E esse é o meio através do qual nós realmente exercitamos e recebemos fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E hoje eu queria compartilhar nessa manhã, no culto da família, uma palavra que chama atenção para uma missão que nós temos. E o tema é esse: missão família. A família, ela passa a ser uma missão que Deus nos deu. Deus dá a cada um de nós exatamente esse encargo de sermos missionários com relação à nossa própria casa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler os primeiros versos desse texto. Essa aqui é a chamada de Abraão, até então chamado de Abrão. E os primeiros 4 versículos dizem assim: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém mesmo? Aleluia. Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos que ela é poderosa para trazer iluminação ao nosso entendimento. Pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações e que o pregador seja um instrumento, Pai, usado nas suas mãos, e saiamos aqui transformados para o louvor da sua glória. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria fazer uma pergunta: quantos gostariam de ser, ainda que você já seja, mas quantos gostariam de ser mais influentes? Quem gostaria de ser uma pessoa influente? Amém? Quem gostaria de mudar o mundo? Amém? Aleluia. Aleluia, que bênção. Eu quero te falar que em Cristo nós somos chamados a isso. Sabia? Nós somos chamados exatamente a sermos influenciadores e transformadores deste século. Porque quando Jesus falou: vós sois sal da terra e luz do mundo, ou seja, Ele determinou exatamente um legado para nós. Interessante é que quando nós olhamos para essa passagem que Jesus fala que somos sal e luz, o sal ele não pode ser sem sabor e a luz não pode estar escondida. Então, esses elementos falam de algo que vai influenciar, que vai transformar e até mesmo preservar aquilo que precisa ser preservado, no caso do sal. É interessante, então, que nós entendemos que o cristão, baseado nesse legado, ele é uma influência, ele deve ser uma influência em seu meio. Mas
Quantas vezes nós esquecemos que o lugar de influência mais iminente, ou seja, mais próximo, mais emergente, que tem emergência, e mais relevante é a nossa própria casa. Amém? Então nós temos que entender isso, há uma missão. E essa missão, ela passa pela nossa casa. Por isso, missão família. Nós precisamos entender que isso começa dentro de nós, começa nas nossas próprias vidas. Ou seja, aquilo que recebemos de Deus, ela é uma bênção e que vai se dilatando. A graça vai se dilatando, mas ela se dilata aos mais próximos, que são os da nossa família, vai se expandindo aos nossos amigos, os amigos mais íntimos, depois os amigos mais distantes, e aí vai se alastrando para o mundo todo. Assim deveria ser o padrão, porque quando Deus nos chama em Abraão a sermos uma bênção também, Ele deseja que a nossa família seja esse mesmo referencial para a nossa geração. Então veja que a bênção de Abraão está sobre você, amém? Diga, a bênção de Abraão está sobre mim. Porque nós cremos, então a bênção de Abraão está sobre nós. É uma bênção que passa pela nossa família, pela nossa casa, para que essa família, essa casa seja um luzeiro neste mundo. Então nós precisamos entender que essa é uma missão e ela vai crescer. Ela vai crescer, ela precisa crescer. Às vezes nós ficamos tímidos em empreendermos essa missão, porque nós ficamos preocupados com o nosso jeito de ser, algumas coisas ligadas ao nosso caráter, mas nós precisamos entender que quando se fala nessa missão, não somos simplesmente nós que tomamos as rédeas, mas o próprio Deus que toma as rédeas da nossa vida para nos guiar aonde Ele quer e fazermos aquilo que Ele quer. Jesus, Ele se esvaziou, ele se esvaziou, ou seja, Ele também deixou a sua glória, Ele deixou as suas vontades exatamente para fazer diferença. E como Jesus entrou no nosso mundo e mudou o nosso mundo, agora também nós precisamos, de certa forma, entrar no mundo do outro para transformar mediante a palavra e a graça de Deus. Amém? Então eu quero profetizar aqui nessa manhã que você então está ou vai se preparar para ver a sua família e os seus amigos rendidos ao Senhor. Amém? Você toma posse disso? Você crê que é possível que no nome de Jesus você veja a sua família sendo salva, sendo rendida aos pés do Senhor? Aleluia, porque tudo é possível que crê. Quantos crentes nós temos aqui nessa manhã? Amém? Então prepare-se para isso. E a primeira chamada é exatamente não parar de amar, não parar de querer bem, de orar por eles, orar por essas pessoas. É interessante que quando nós olhamos as estatísticas de pessoas que vêm para Jesus e se convertem em países como o Brasil, nós vamos ver que 80% dessas pessoas vêm por meio de um parente ou um amigo íntimo. Então esse é um sinal seguro de que nós precisamos tomar posse dessa missão. E como eu falei, a primeira delas é exatamente nós estarmos abençoando a nossa casa, fazendo da nossa casa um luzeiro para o mundo, fazendo da nossa casa um lugar de delícia, fazendo da nossa casa um lugar que possa ecoar, sabe, a palavra e a graça de Deus. É interessante também quando nós olhamos que essa pesquisa fala de 80%, fala exatamente de nós nos relacionarmos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre relacionamento. E quantas vezes pessoas vêm para Jesus e deixam de se relacionar? Quantas vezes as pessoas vêm para Jesus e ao invés de se aproximar dos seus, se afastam dos seus? Quantas vezes as pessoas vêm para Jesus e falam, eu não quero mais convívio com essa pessoa, eu não quero mais me relacionar.
e às vezes numa aparente piedade, ou um aparente processo de santificação, na verdade está se colocando fora dos planos de Deus, porque o problema não é você estar no mundo, o mundo está em você. Você pode estar em qualquer lugar e ser um sal e uma luz, e Deus quer que você esteja em alguns lugares que talvez você não queira. Deus quer que você conviva com pessoas que talvez você não queira. Eu acho assim um pouco questionável quando as pessoas falam muito assim, né? Esquece essas pessoas que te puxam para baixo, esquece essas pessoas que não te promovem, não anda com gente ruim não. Tudo bem, eu sei que tem um contexto quando as pessoas falam isso, mas eu acho meio questionável. Porque se Jesus fosse pensar dessa mesma forma, ele não tinha entrado na casa de Zaqueu, ele não tinha orado pelaquela mulher, ofertado a salvação para aquela mulher adúltera, ele não tinha sentado muitas vezes para comer com publicanos e pecadores. Então a gente precisa entender que nós somos agentes de milagres, e a pessoa mais provável para levar o evangelho aos seus familiares e amigos é você mesmo. A pessoa mais provável é você. Diga, eu tenho uma missão. Só que a sua missão, ela não é impossível, tá? Igual o filme, não é missão impossível, é uma missão possível. Pastor, mas você não sabe, ela se tornou impossível. Então, se ela se tornou impossível, chame o especialista nisso, Jesus. Ele vai cuidar para você. Amém? Mas quando o Senhor deu a missão a Abraão, ele disse assim, nós lemos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não foi assim que ele disse? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós extraímos desse verso, exatamente que o maior propósito da missão de Deus é abençoar famílias por meio de Cristo. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Logo, o maior propósito de Deus é abençoar famílias por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque na verdade não era propriamente Abraão. A palavra diz, em ti, dentro dele, era uma semente que estava dentro dele. Esse homem, que estava ali naquela região da Caldeia, da Mesopotâmia, ele foi tirado da casa ali, da parentela, exatamente para servir como o pai da nação que Deus estava formando. Mas veja que Deus, ele estabelece um princípio. O princípio o que era? O que vai ser gerado de você, o que está dentro de você, vai servir para abençoar famílias. Então preste atenção, muitas vezes nós olhamos para as nossas mãos, como diz aquela canção, e vemos, somos limitados. Mas quando olhamos para a palavra, vemos que somos empoderados, não é verdade? Então, quando fala em ti, não é o Ricardo, não é o Emerson, não é o Ricardo, não é o Guimarães, não é o Valdir, não é o Rodrigo, não é o Weslon, é Jesus dentro de nós, é Jesus em nós, a esperança da glória. Não era o próprio Abraão, ele estava com a família no meio de pessoas idólatras. Abraão estava no meio de uma cultura hedonista, idólatra, mas Deus chamou Abraão, Deus derramou uma graça sobre ele, e ele, o que ele fez? Ele respondeu, e quando ele respondeu, ele recebeu essa promessa exatamente para ser uma bênção. Como ele seria uma bênção? Levando o que estava dentro dele adiante. Então o que está dentro de você não pode morrer em você. Eu vou repetir, o que está dentro de você não pode morrer em você. Tem muito mais de Deus em você do que você imagina, e o que está dentro de você precisa sair para abençoar todos que estão à sua volta, a começar da sua própria casa, da sua própria família, porque como nós falamos aqui, é a sua missão mais iminente, mais emergente e mais relevante. Amém? Quantos recebem isso em nome de Jesus? Então veja que Abraão precisou o quê? Crer.
e fazer o que era possível, ou seja, deixar sua terra e ir para onde Deus estava direcionando, para que Abraão pudesse ser essa bênção, para que Abraão pudesse levar a bênção para famílias que viriam pós saída dele de Ur dos Caldeus. Ele precisava o quê? Crer e fazer o quê? O que era possível. Quando Deus pediu para Abraão sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que eu vou mostrar, era algo possível, era fazer o que Deus tinha falado. E muitas vezes Deus está pedindo para a gente fazer o que é possível. Vai ali naquela festa. Não, pastor, naquela festa não. Mas são seus parentes. Não, não, lá nem o diabo entra lá naquela festa. Então é um bom lugar para você entrar, porque se ele não entra, você já está em vantagem. Você vai entrar e vai santificar o lugar sem problema algum. Ah, mas ele está lá, pastor. Então ele vai ter que bater em retirada, porque você é santo. E aonde você coloca a planta dos seus pés, vai se tornar lugar santo. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Então Deus está pedindo uma coisa possível. Vai lá e pede perdão. Não, pastor, aí não. É possível. Só se esvazia do seu ego, da sua justiça própria, vai e pede perdão. Ah, mas eu não estou sentindo. Quem falou que perdão, como amor, é primariamente sentimento? Amor, assim como o perdão, é primariamente uma decisão pautada na palavra de Deus. Então Deus está pedindo algo que é possível. Ou seja, vai, faça, vai, saia. E assim foi com Abraão. O impossível Deus fez. Sabe, essa missão é tão importante que Paulo, até mesmo, o apóstolo, ele escreveu lá em 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, se nós não tivermos esse olhar de influenciar os nossos, de ser sal na vida deles, ser luz na vida deles, abençoar a nossa casa, a nossa esposa, o marido, os filhos, os pais, ou seja, todos aqueles que estão mais próximos, nós estamos o quê? Negando a fé, nós estamos sendo pior do que o descrente. Nós não podemos negar a fé, nós precisamos entender que somos os da fé não retrocedem para a perdição, mas eles avançam para o alvo, para Cristo. E é exatamente isso que Deus quer fazer nessa manhã. Deus quer te levantar, Deus quer te direcionar e dizer: vai, seja uma bênção em nome de Jesus. Diga: eu sou essa bênção, eu tenho essa bênção, e ela não vai morrer em mim, ela vai se alastrar, ela vai contagiar todos aqueles que estão à minha volta, em nome de Jesus. Missão família. Missão família. E nós precisamos olhar com especial atenção, porque se até a Constituição, a nossa Carta Magna, feita por homens, e esses homens, eles colocaram que a família merece especial atenção do Estado, quanto mais a nossa atenção, os filhos de Deus. E eu acho interessante uma frase que estava na lápide de um bispo anglicano, até foi falar dessa abadia, né, de Westminster. Faltei essa aula de inglês, aí a pronúncia ficou meio... Parece que no cortejo da rainha ia passar por essa abadia, uma abadia anglicana. E lá no túmulo de um bispo anglicano estava a seguinte frase: quando eu era jovem e livre, sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria. Então resolvi transformar meu país. Depois de algum esforço, terminei por entender que isso também era impossível. No final de meus anos, procurei mudar minha família, mas eles continuaram a ser como eram. Agora, no leito de morte, descubro que minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se eu tivesse feito isso, eu seria capaz de transformar a minha família. Então, com um pouco de sorte, essa mudança afetaria meu país e, quem sabe, o mundo inteiro. Interessante, né?
É um pouco fatalista, mas é interessante. Mas é real. Aí a primeira pergunta é: quem quer ser influente? Eu. Quem quer mudar o mundo? Eu. Então eu vou te dar uma dica: começa mudando a si mesmo, para não chegar no final dos seus dias e ter uma lápide também escrita com essa mesma frase do bispo anglicano da abadia de Westminster. Agora saiu. O que é que eu quero chamar a atenção? Que se a nossa missão é família, a pessoa que mais precisa ser transformada é você. Você está com o seu esposo, sua esposa, alguém da sua casa, fala assim, a pessoa que mais precisa mudar na nossa casa é, faz assim, ó, e volta. Aí vai, eu sei que não está com a conjugação certa, mas só para efeito didático, assim, é eu. Né? Que você ia falar, é você, mas aí como... Amém? É isso mesmo. Quem tem que mudar? Quem tem que mudar a igreja? E aí quem vai mudar depois? A família. E depois? O mundo todo. Amém? Amém? Você crê nisso? Agora deixa eu te falar, está tudo pronto para haver essa mudança. Está tudo pronto para haver essa revolução. A revolução do amor, a revolução da graça. Sabe por quê? Tudo que o amor toca enriquece, tudo que ele produz permanece. Você não tem ideia do que você pode fazer tomando posse dessa verdade e falando, eu vou ser o protagonista da mudança na minha casa, porque em mim serão abençoadas todas as famílias da terra, primeiramente a minha. Eu não vou deixar que isso seja preterido, seja postergado, seja anulado. Não vai morrer em mim, vai viver em mim e toda a minha casa vai viver também. Porque eu creio em Jesus e eu creio em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Então, assuma esse protagonismo, mas um protagonismo onde você realmente começa a ser essa pessoa, essa bênção na sua casa, essa pessoa transformadora, essa pessoa que realmente é ativa, proativa no sentido de conciliar, de abençoar, de realmente promover a sua casa. Às vezes você vai encontrar, às vezes não, certamente vai encontrar situações difíceis, oposições, e alguns baseados nessas oposições, nessas coisas difíceis, falam assim, pastor, eu cansei. Por quê, crente? Não, porque a Bíblia diz assim que santo de casa não faz milagre. A Bíblia diz isso, é? Então me mostra o versículo. Não é bem assim. É porque Jesus disse, está registrado lá em Marcos 6,4, que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os parentes e na sua casa. Então, se nós quisermos ficar pegando um texto fora de contexto para virar um pretexto, nós vamos conseguir. Aí eu posso citar aqui, os inimigos do homem serão os da própria casa, Mateus 10, 36. Você viu, pastor, Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, que era a própria casa dele. Mas por quê? Porque não encontrou fé. Mas aqueles que tiveram fé, eles receberam. Amém? Então, as pessoas muitas vezes se cercam dessas falácias descontextualizadas, exatamente para não fazerem o que deve ser feito. Elas esquecem de que João Batista, primo de Jesus, preparou o caminho e testemunhou dele. O primo testemunhou do primo. Lá vem a graça, lá vem Jesus. Quem que testemunhou de Jesus? O primo dele, um da casa. Bênção, não é? E você vai promover os seus também. Amém? Às vezes as pessoas se esquecem de que Maria, mãe de Jesus, esteve presente na crucificação do seu filho e teve um cuidado especial da parte dele. Por quê? Porque ela esteve ali e aí Jesus falou para João, olha, agora ela é sua mãe e agora você é filho dela. Então, Jesus promoveu o quê? A família,
ali também aos pés da cruz. Ninguém fala, muitas vezes, de Tiago, irmão de Jesus, que tornou-se um dos líderes da igreja em Jerusalém e escreveu, inclusive, a carta que leva o seu nome. Então, a gente pega alguns textos e esquece da influência familiar, não é? Outras influências familiares que nós vemos na Bíblia, os irmãos André e Pedro. Quem que falou para Pedro sobre Jesus? André. A gente esquece de Lloyd, Eunice e Timóteo. Timóteo foi influenciado pela sua avó Lloyd, pela sua mãe Eunice. Nós esquecemos muitas vezes também de citar o carcereiro de Filipos, que depois que teve aquele momento miraculoso ali, nas cadeias onde estavam Paulo e Silas, quem que ele influenciou? A sua própria casa. Ele levou aqueles homens de Deus para a sua casa, e ali ele recebeu aquela palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós esquecemos também do centurião, o Cornélio, que quando ele recebeu Pedro, ele chamou seus amigos e parentes, ou parentes e amigos íntimos. Esquecemos de falar de Lídia, a vendedora de púrpura, que quando recebeu ali a palavra através do apóstolo Paulo, ela foi e influenciou a sua casa. Nós esquecemos disso. Mas sabe, muitas vezes a gente fala que santo de casa não faz milagre, é porque nós não queremos ser o milagre que a nossa casa precisa. Eu vou repetir, muitas vezes nós falamos que santo de casa não faz milagres, porque nós não queremos ser o milagre que a nossa casa precisa. Nós precisamos saber que a pessoa mais provável para ganhar a nossa casa somos nós mesmos. Passou a falar, não está adiantando. Então, se Deus quiser, você vai se calar, mas o seu testemunho vai ecoar. Pregue, se preciso, use palavras. Talvez você está falando também mais, né? Porque às vezes no ímpeto de ganhar, você está falando coisas que Deus não falou para falar. Talvez haja mais, ame mais, seja mais acessível. Amém, Jesus? Então eu queria terminar essa mensagem falando em coisas práticas para nós como família. Se essa é a nossa missão, e se família é missão, nós precisamos entender aspectos práticos para que realmente nós ganhemos a nossa família para Jesus. E o primeiro aspecto prático é ser simpático. Amém? Amém? Quem é simpático aí? Olha só isso. Peraí, quem é crente aí? Tá, eu vou perguntar de novo, quem é simpático? Todo crente é simpático. Pastor, eu conheço um que não é. São seus olhos, filho. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Já falei isso. Mas é claro, né? Que existem pessoas que vêm para Jesus porque conhecem um crente. Tem pessoas que não vêm para Jesus porque conhecem um crente. Simpático. Como que a igreja primitiva, ela se movia e ganhava muitos? A Bíblia fala lá em Atos 2:47, né? E contavam, louvando a Deus, e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo. Então, como que era agregado os novos salvos? Eles louvando a Deus e com simpatia. Simpatia é interessante porque é um pouco diferente da empatia. Mas a simpatia é a forma de você promover o outro, sabia disso? É interessante, eu estava lendo sobre simpatia, não para fazer simpatia, viu? Isso não é de Deus. Sobre essa virtude, essa qualidade de ser simpático, simpatia. E a pessoa simpática, o holofote não vai para ela. A gente acha, né? Nossa, essa pessoa... Mas a simpatia, a pessoa que é simpática, ela consegue pegar o holofote na virtude dela e jogar no outro.
Porque todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa simpática, é ou não é? Por que nós gostamos de estar perto de uma pessoa simpática? Porque nós somos promovidos com pessoas simpáticas. Não é ele que se autopromove, o holofote vai para... Ele promove a gente, ele eleva a gente, ele fala de virtudes, ele vê o que está errado, ele vê o feijão no dente, vê, mas ele prefere sorrir e em oculto falar assim, olha, tem um feijãozinho ali no seu dente, tá? Vai ficar mais bonito se você... ele tem que falar, viu? Principalmente para pastor, tá? Tem um irmão que fala, eu gosto dele que ele fala, pastor, tem uma couve no seu dente. Obrigado, querido. Porque eu falei, nossa, quantos eu fiquei sorrindo achando que era bonito ser feio e ninguém falou nada, né? Amém? Então a primeira coisa é ser. Pastor, mas eu nasci assim. Mas você não é o crente, Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, não. Você agora veio para Jesus. Você agora é uma pessoa simpática. Sabe por quê? Porque quando olharem para você, não vão ver o Ricardo. Fala seu nome aí. Vão ver Jesus. E Jesus é simpático. Como que você sabe que Jesus é simpático? Porque crianças fluíam para Jesus. E crianças não fluem para pessoas ranzinzas. Cara de maracujá de gaveta não atrai criança. Criança é um bom termômetro para ver. Você quer saber o nível da sua simpatia? Vê se crianças estão vindo ao seu encontro. E isso é uma verdade, porque quando, lembra, em ti serão benditas todas as famílias. É o que está dentro de você. É o seu homem interior. Deus está vendo o coração. E de fato, tem pessoas, né, que tem às vezes um semblante mais, não é verdade? Tem um irmão aí, que eu não vou falar o nome, mas ele falou, pastor, eu estou pensando em fazer uma como que é? Harmonização facial, nossa. Na época não era esse nome não, era mais das antigas, eu acho que era uma plástica, sei lá, mas... Aí eu falo assim, porque eu tenho umas linhas de expressão e as pessoas acham que eu sou nervoso. Aí eu falei, querido, se você tiver condições, faça, né? Mas o mais importante, elas veem o que está dentro de você. E elas vão ver, porque os olhos espirituais vão abrir, o jeito de ser, que é Jesus dentro de você, vai brotar, vai fluir, as pessoas vão ser atraídas. Amém? A Ana está insistindo para eu fazer botox, mas eu estou fugindo disso. E depois dessa que o Valdir chegou ali e falou, pastor, você não muda? Eu falei... Quantos anos, pastor? Vou fazer 50 ano que vem. E a Ana insiste em fazer botox. Para quê, né, gente? Acho que a carcaça ainda dura mais um pouquinho, né? E depois que a irmã Thalita, que é uma benção, a irmã Thalita, né, ela queria até nos abençoar com parte lá do tratamento. Thalita é nossa irmã, esposa do Itamar, lá da Iba Centro. E aí ela foi falando, aí todo mundo rindo, a Ana Cláudia rindo, e eu fui levado como ovelha para o matadouro sem saber, né? Aí me pôs no divã e começou aqui, pinga aqui e tal, não sei o quê. A minha diferença para a Ana, assim, a Ana já vê o resultado, ela já se alegra com o resultado, eu fico vendo o que vai o processo. Aí eu falei assim, tá, e quando eu fizer isso, eu posso sair e fazer o que? Não, 4 horas sem mexer a cabeça. Porque não pode deitar, porque o que acontece deitar? Aí a bactéria desce. Aí eu fiquei pensando assim, eu fazendo bom dia, queridos amorosos, meu olho assim, bom dia, queridos amorosos. Sabe, o que eu não ia conseguir, aí eu pensei, e se for aqui, aí desce para a boca, aí eu estava só pensando nessas coisas, falei, não, meu bem, vamos deixar isso. Mas a simpatia não está ligada
as linhas de expressão que você tem. A simpatia está ligada a Jesus que está dentro de você. Sabe, o modo de você agir, de você falar, de você agregar, de você, sabe, não querer o holofote para si, mas pôr o holofote no outro. Isso é ser simpático. Quem é simpático aí? Nem que seja pela fé, falar, eu sou simpático. Aleluia. Segundo, ser tolerante. Amém? Alguém falou assim, não, eu sou tolerante, como que é seu nome? Meu nome é paciência. Eu falei, aí eu perguntei para o outro, e o seu? Não, meu sobrenome é paciência. E qual que é o seu primeiro nome? Sem. Falei, misericórdia. Nós estamos vivendo, as pessoas estão assim, na verdade, sem paciência. E se está sem paciência, está sem o Espírito, porque um dos gomos do fruto do Espírito é paciência, longanimidade. Essa palavra longanimidade é só separar longo ânimo. Quem que tem um longo ânimo? Quem é paciente. Amém? Paulo escreveu em Romanos 15 assim, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Nós somos fortes em quem? Em Cristo. Fortes contra o pecado, fortes contra a tentação, fortes contra o mundo, fortes contra os vícios, fortes contra a imoralidade. Aí quando nós vemos uma pessoa que é fraca com isso, nós devemos o quê? Ter compaixão. E nós não temos, porque somos intolerantes, nós queremos justiça. Billy Graham disse, o trabalho do Espírito Santo é convencer, o de Deus é julgar, e o meu é amar. O seu trabalho é amar, porque tudo que o amor toca, enriquece, o que ele produz, permanece. Pastor, mas eu estou amando, não está resolvendo. Aumenta a dose, né, Valdir, do amor prazol. Vai dar certo. Seja tolerante. Por quê? Porque da mesma medida que você medir, você será medido. Por isso que eu gosto de dar 10 para todo mundo. Seja tolerante. A gente não tolera a prática, a gente não tolera, sabe, e é complacente com o erro, mas nós somos tolerantes e complacentes com a pessoa, porque ela é destinatária da graça de Deus. E quando nós deparamos com uma pessoa fraca dentro da nossa casa, aí que nós temos que ter mais tolerância. Por quê? Porque nós fomos pensados por Deus. Deus foi pensado, Abraão foi pensado em Ur dos Caldeus para ser uma influência positiva. Você foi pensado na sua casa para ser uma influência positiva. E como fazê-lo? Sendo simpático, sendo tolerante. A intolerância, ela afasta as pessoas. O julgamento afasta as pessoas. Quando nós lemos João 3,16, todo mundo vibra, mas esquecemos de ler João 3,17, que diz que Deus enviou Jesus não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, mesmo Jesus que Deus enviou, ele não veio para ser intolerante, ele veio para salvar, para acolher. Ele foi implacável contra o pecado, não contra pecadores. E eu não vejo Jesus mandando, sabe, fogo do céu para destruir pecadores. Eu vejo ele realmente confrontando religiosos que receberam muito e faziam pouco. Mas o pecador que tinha ainda essas fraquezas, Jesus sempre foi tolerante e receptivo. Terceiro, para que você ganhe sua família, você precisa ser coerente. Jesus, ele também disse em Mateus 23, 24, guias cegos, que coais mosquito e engolis camelo. Então ele estava condenando os religiosos, que eram cegos tentando guiar cegos. Eram pessoas que queriam, sabe, ficar com o preciosismo de coar um mosquito, mas engoliam um camelo. E essa incoerência dos religiosos, o que? Fazia com que as pessoas se afastassem. Elas não queriam esse sistema. Aliás, as pessoas não querem sistema, elas querem Cristo. Às vezes nós queremos impor um pacote de sistemas para as pessoas. Às vezes nós chegamos em casa querendo que a pessoa, ela
seja evangélica. Nós não queremos que a pessoa seja evangélica, nós queremos que ela receba Jesus. E quem vai apresentar Jesus para ela? Você. Ou aquele que Deus determinar, mas você é uma forte influência dentro da sua casa. E para terminarmos, algo que nós não podemos abrir mão, sendo humildes. Jesus disse que nós poderíamos ir a Ele, trocar o fardo e o jugo com Ele. Por quê? Porque Ele era manso e humilde de coração. Isso fala em nós termos humildades muitas vezes para trocarmos o fardo com as pessoas que estão à nossa volta. Sabe, hoje nós precisamos entender que as pessoas lá fora, elas estão com fardo e jugo, fardo pesado e um jugo duro. E nós somos chamados a sermos essas pessoas que vão fazer como Jesus fez conosco, trocarmos o fardo, sendo humildes. A humildade, ela é oposição à soberba. Quando nós achamos que temos razão, quando nós achamos que temos a nossa própria justiça, isso infla o nosso ego e nós nos tornamos soberbos. Mas a estrada da ruína é pavimentada pela soberba. Não seja soberbo, seja humilde. E a humildade vai fazer com que as pessoas sejam atraídas para você. E não fique reclamando se elas vêm com peso. Vão vir com peso, vão vir com jugo, vão vir com uma série de coisas, mas você é o remédio para esse mundo, ou melhor, o que tem dentro de você é a medicina para essas pessoas. Quantos querem ser uma influência nesse mundo? Quantos aqui querem ser sal e luz? Então você tem uma missão, começar isso dentro de você, fazendo que aquilo que está, a semente que está dentro de você, ela frutifique. Assim como Abraão foi, e ele recebeu a promessa, Isaac, que gerou Jacó, que gerou as 12 tribos, que lá na frente gerou Moisés, que lá na frente gerou Davi, que foi indo até chegar em Jesus. Jesus precisa nascer. Jesus precisa nascer na sua casa, no seu lar. Jesus precisa nascer na sua geração. Jesus precisa nascer na sua linhagem. Jesus precisa aparecer. E exatamente através disso, de um coração amoroso. Porque quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus está te dando tudo que você precisa. Não fique contabilizando perdas, não contabilize, infortúnios, não contabilize derrotas, porque Deus em Cristo Jesus está te dando tudo aquilo que você precisa. Você precisa só ter discernimento para ser a pessoa que Deus quer que você seja na sua casa. Mas eu tenho tantas feridas. Quanto mais você olhar para Deus, você vai ver que Ele está curando essas feridas. Eu não tenho muito o que dar. Você tem, porque Deus encheu o seu tanque de amor. Mas é tão difícil. Não, difícil foi o que Jesus suportou lá na cruz. Para nós é leve e momentâneo e não se compara com a glória que está por vir. Hoje eu e você, nós precisamos sair daqui conscientes de que nós já temos tudo aquilo que precisamos para fazermos e sermos aquilo que Deus quer. Deus está te trazendo esse espírito de simpatia. Deus está trazendo no seu coração esse espírito de tolerância, de coerência, de humildade. Deus está te levantando e vai haver uma revolução de amor, de graça na sua casa, na sua família. As pessoas vão notar, não por muitas palavras, mas pelos seus gestos, pelas suas mãos acolhedoras, pelo o seu serviço, por lavar pés, por trocar jugo, por trocar fardo, por realmente não ficar reivindicando a justiça própria ou a ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus está agora trazendo um novo tempo para que essa ira seja dissipada das nossas casas. As nossas casas não podem ser um lugar de ira, não pode. E às vezes a gente fica irado. A nossa luta não é contra carne e sangue. Se for para mirar a sua fúria, mire
na testa do inimigo, porque a nossa luta é contra ele, contra os principados, potestades, contra as forças espirituais do mal. Mas saiba que aqueles que estão ali na sua casa, os seus, eles são destinatários da graça e do amor de Deus. E eu creio que você é exatamente esse missionário para levar tudo aquilo que eles precisam. E ali vai ser uma casa de oração. Você recebe isso. Será uma casa, um lugar de delícias. Será um lugar de glória. Sua casa será uma célula, será uma pequena igreja. Sua casa será um lugar onde haverá reconciliação, onde pessoas chegarão, às vezes marcadas pela vida, mas vão encontrar um porto seguro, um lugar de alento. Ali elas conseguirão sentir o aroma suave de Cristo, e elas vão desejar exatamente aquilo que você tem, e você vai dar de graça aquilo que de graça você recebeu. Nós não vamos ficar baseados na justiça própria, porque a justiça própria, ela não procede de fé. Nós vamos nos basear na justiça que procede da fé. Ainda que sejamos nessa nossa empreitada, nessa nossa missão, ainda que sejamos vilipendiados, ainda que sejamos muitas vezes confrontados, enfrentados, ainda que sejamos muitas vezes, sabe, caluniados, eu lanço uma palavra sobre a sua vida, que você vai seguir as pisaduras de Jesus, que aquele que sofreu tanta oposição, aquele que sofreu escárnio, aquele que sofreu calúnia, ele não devolveu ameaça com ameaça, ele não devolveu com agressão, mas a Bíblia diz na carta do apóstolo Pedro, que ele se entregou àquele que julga retamente. Então, nos momentos mais difíceis que você estiver passando dentro da sua casa, dentro da sua família, cumprindo a sua missão, você vai se entregar ao Senhor, que julga retamente. Mas o juízo de Deus não é para condenar, lembre-se, é para levar revelação, iluminação aos olhos do entendimento dessas pessoas, porque elas estão cegas, elas não conseguem ver. E nós profetizamos nessa manhã, Efatá, que vai se abrir os olhos, vão se abrir os olhos dessas pessoas. As escamas dos olhos dos maridos vão cair, as escamas dos olhos das esposas vão cair, as escamas dos olhos dos filhos vão cair, as escamas dos olhos dos pais vão cair, as escamas dos olhos dos irmãos vão cair. Nós cremos, aleluia. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Nós cremos, aleluia.